Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nosso convidado de hoje tem muita resenha para contar. Aliás, ele decidiu, num período de estágio, que ele não queria concurso público de jeito nenhum, queria mesmo advogar. E a advocacia tem muita história para contar, né? Então vamos lá, não vamos nos alongar aqui e vamos conversar com o doutor Marcos Modenese Vicente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, doutora Carla. Uma alegria poder participar com a senhora deste momento, poder contar um pouco dos segredos da justiça sob a visão da advocacia. Exatamente. Aqui, assim, é segredos de justiça, não tem segredo não, hein? É para contar mesmo. E que história é essa que desistiu? Aliás, como é que o direito chegou na sua vida? Então, desde criança, eu sempre ouvi falar do direito, porque meus pais são formados, né, em direito, todos dois. Apesar de não exercerem a profissão, são advogados. E eu sempre ouvi falar muito do direito na minha casa. Minha irmã mais velha fez faculdade de Direito como uma das formações. E eu, desde criança, falava que eu gostaria também de fazer faculdade de Direito. Mas não dizia se eu queria ser advogado até então. Né? A minha mãe sempre colocou na cabeça da gente que a gente deveria estudar muito, que deveríamos fazer escola técnica do Espírito Santo e que deveríamos fazer concurso. Nós somos em 3 filhos e ela sempre nos dizia isso, cara. Mas seus pais, de alguma forma, são concursados, alguma coisa assim? Não são. Mas ela tinha, eu acho, isso. E instinto de mãe acabava por querer me influenciar nessa linha. E fui fazer a faculdade de Direito. No decorrer do curso, eu fiz dois estágios iniciais, na primeira metade do curso. Um foi na Defensoria Pública Estadual, no núcleo de prática que tinha, onde eu tive a oportunidade de fazer atendimento a pessoas carentes, entender um pouco do déficit social que tem no Brasil. E um segundo estágio que eu fiz na sequência foi no Poder Judiciário Estadual, um estágio voluntário no Juizado Especial. E fiquei lá por 30 dias. E nesse período que eu fiz esse estágio no cartório do juizado, eu tive a certeza que aquilo eu não queria para minha vida. Por quê? Por quê? Eu achava era um serviço muito mecânico, que tinha pouca interface com pessoas. Eu sou muito conectado a pessoas. Não consegui me imaginar estar atrás do balcão o tempo inteiro da minha vida. Eu gosto de desafios diários, gosto de ver pessoas, gosto de ser incentivado por metas, por produtividade, e eu via que aquilo dali não iria me preencher. Então, tomei essa decisão e aí talvez tenha sido para minha mãe o primeiro baque dela. Não quero concurso público. Dizer a ela que eu não queria concurso público. Ali talvez foi o meu primeiro desafio, ali já estudante e pensando de forma profissional, foi, eu acho, o primeiro baque dela. E que história é essa, então, que você quase desistiu no 4º período? Foi nessa época aí? Então, foi nessa época. Eu vivia um conflito ali interno, acho natural da idade, devia ter algo em torno aí de 19 anos, né, 18 para 19 anos. E numa noite, voltando da faculdade, num ônibus com um colega, eu expressei a ele o desejo que eu queria parar, que eu gostaria de mudar de curso, que eu gostaria de fazer um curso de administração, que talvez o comércio seria o melhor viés profissional para mim, que eu não estava me encontrando na faculdade de Direito. Reclamei algumas coisas envolvendo as matérias introdutórias do direito, como sociologia, filosofia, economia, ciências políticas, que aquilo dali acabava por me trazer um desconforto inicial, né, no aprimoramento. E aí esse colega, que é um cara muito maravilhoso, eu tenho uma gratidão enorme a ele, porque ele me incentivou e falou, não, você não vai desistir, nós estamos no curso juntos, nós vamos concluir esse curso juntos. E ele era um vigilante de banco, e ele tinha uma dificuldade muito grande para honrar a faculdade, para estudar. Então ele estudava na hora do trabalho e com dificuldade pagava a faculdade. E aí ele falou, rapaz, eu com toda dificuldade eu vou concluir o curso de Direito. E você não vai concluir, você vai mudar? Não, você vai comigo. E nós estamos até agora, nós vamos até o fim. E aí eu acabei, de fato, concluindo o curso de Direito, mudei na metade do curso de universidade, não formei com ele, e no final acabou ele tendo um desafio e não formou.
Então, ele não concluiu o curso. Ele acabou por não concluir o curso de Direito e se não fosse ele, provavelmente não estaria sentado aqui hoje, porque eu poderia ter desistido da faculdade de Direito quando estava no quarto período. Olha só! E você ainda mantém contato com ele? Mantenho contato, deveria até manter mais, né? Mas mantenho contato, sou muito grato a ele. De fato, lembro dele com muita frequência. Que legal! Que bacana! E, doutor, como nós falamos, a advocacia traz muita história. Conta para nós aí alguma história que lhe marcou no início da carreira. Tá, eu iniciei advogando aí nos idos de 2007, né? Eu era associado, eu era primeiro estagiário no escritório de advocacia. Do estágio, o escritório me convidou para permanecer como advogado associado. Ah, legal. Né? E nesse primeiro momento, esse escritório era um escritório que fazia muita advocacia empresarial. E eu também tinha uma familiaridade com a advocacia empresarial por conta dos meus amigos, né, que eram do meio e tal. E eu sempre gostei muito do comércio, me via sempre, se for no direito, na advocacia empresarial. E esse escritório eu acabei me encontrando. E nesse início de advocacia, que é muito difícil, né, para o jovem advogado iniciar a carreira, ter o primeiro cliente, se colocar no mercado como advogado, ser visto pelo mercado como advogado, eu tinha muita dificuldade. Então, quando eu procurava as empresas, geralmente as empresas me viam como um jovem, ainda sem condições de assumir, na visão deles, a responsabilidade que demanda uma advocacia empresarial. E aí me sobrava no mercado só as empresas que os outros advogados não queriam atuar, que eram as empresas inadimplentes, que estavam ou em recuperação judicial ou uma dificuldade financeira muito grande. Então eu comecei a minha carreira advogando para essas empresas e foram elas que me possibilitaram o crescimento. Olha, que legal. E naquele período eu me lembro de ter ficado 6 meses, 7 meses sem receber honorários. Sem receber honorários? Sim, porque as empresas estavam em dificuldade, mas eu precisava também me colocar no mercado. Então, essa tolerância, na minha visão, era um investimento. Hoje, uma coisa que o doutor colocou, as empresas ainda olhavam muito, é inexperiente, é novo, é jovem. Hoje, mudou a visão? Ou continua ainda um pouco tradicional? Então, a visão do advogado, eu acho que ela continua para a empresa ainda muito tradicional. O advogado empresarial, ele tem que ter resultados. A empresa, ela não entra num escritório de advocacia tão somente pela localização do escritório ou por ele estar ali de porta aberta como um outro comércio. Na advocacia é uma relação de confiança. Então, o advogado ele tem que ser indicado, principalmente no direito, né, na área empresarial, pelo menos validado. Olha, advoga para tais empresas, tem esse serviço, é um profissional de confiança. Se não tiver essa validação, eu acho um pouco difícil de se obter a contratação. Não é impossível, mas é reduzido. Eu acho que a validação é importante, porque a relação advogado-cliente é uma relação de confiança. E as redes sociais nessa história toda? Então, modernizou muito. Quando eu comecei a advogar, apesar de jovem que sou, quando comecei a advogar, a rede social ainda era bem incipiente. Então, não tinha a abrangência que se tem hoje. Hoje a rede social ela é muito forte. Então, é uma rede social que há que ser trabalhada e se utilizar dos pontos positivos para poder angariar clientes, né? Obviamente respeitando os regulamentos que nós temos na OAB sobre a matéria, mas que os pontos positivos têm que ser aproveitados e não deixar que a rede social também traga questões negativas para a nossa profissão, porque ao mesmo tempo que você passa a ser exposto positivamente, você também pode ser exposto negativamente ao ser julgado pelas suas condutas e pelo que ali você diz ou escreve. Perfeito. E conta uma coisa, que história é essa da carga na sexta-feira, quase no final do expediente? Ninguém quer trabalhar na sexta depois de meio-dia, não? Nessa época eu era estagiário no escritório em Vitória e o dono do escritório chegou para mim, falou: Marcos, vá até o Fórum Cível, busque esse processo. Fórum Cível, busque esse processo. Me deu o andamento do processo e falou: eu tenho uma apelação para segunda-feira e eu preciso desse processo que eu vou trabalhar no final de semana. E eu sempre fui muito diligente
irresponsável nas minhas coisas. E uma ordem dada a mim, ela vai ser cumprida. O meu chefe falou, eu vou fazer. E fui para o fórum com essa missão, né, de fazer carga do processo. Cheguei no cartório por volta de 5h40 da tarde. 5h40, 5h45. O cartório já estava praticamente apagado, os computadores desligados. E eu, de maneira muito educada, falei para a escrevente que estava no cartório, desejei ela uma boa tarde, gostaria de solicitar à senhora a carga desse processo. E a mulher, eu acho que já esperando iniciar a sexta-feira, né, o sextou, ela me respondeu, olha, doutor, se me desculpa, ela não sabia se eu era advogado ou não, estava trajado de terno, ela falou, se me desculpa, mas eu não vou fazer carga porque eu já desliguei todos os computadores. E eu, de uma maneira muito tranquila, eu respondi a ela que não havia problema nenhum, que eu iria ficar ali o final de semana, mas ninguém me tirava do cartório sem o processo. Mas com tranquilidade, sem aumentar o meu tom de voz, e fiquei aguardando no balcão. Com 2 minutos, ela fez a carga do processo, me entregou, fui embora. Passados uns 5 dias, ela foi lá no escritório, chamou o dono, falou, olha, você tem um advogado, estagiário, alguém que você mandou lá, um garoto muito arrogante, porque colocou uma fala que ele não deveria falar, que ele iria dormir no meu cartório, me desrespeitou e me desacatou. E eu já tinha dito o que tinha ocorrido, então ele já sabia. Mas ali, naquele momento, ele recebeu, obviamente, me chamou para conversar posteriormente e me disse, olha, Marcos, você fez certo, acho que você estava no seu direito, esse é o papel de quem está exercendo o direito, tanto nas suas razões, de uma maneira tranquila e serena, ele tem que colocar os seus pontos, mas eu gostaria que você procurasse o cartório, entregasse uma carta, um cartão, era final de ano na época, e uma caixinha de bombom, pedindo desculpas, porque as portas têm que ficar sempre abertas. E nesse momento, eu pude aprender que a gente tem que saber entrar e sair de todos os lugares. E humildade não pode faltar nunca. Isso o meu primeiro chefe que me ensinou. E eu acho muito legal. Sim, foi um caso que na época me incomodou, mas que hoje fica nos anais da história aí como um aprendizado. Mas não voltou para o escritório de mãos vazias. Não, o processo eu levei. E como é que foi essa história da audiência, da partilha de poucos bens, que era fogão, botija de gás, como é que foi? Nos meus primeiros anos de advocacia, eu comecei a advogar um pouco no direito de família, né? Minha família é do interior, eu tinha passado parte da minha infância lá, ali na região de Ibiraçu e Aracruz, e eu acabei pegando algumas causas de família, ajudando em mutirões que envolviam questões sociais, né? Que eram muito comuns nos anos 2000. E você já tinha experiência de um atendimento de defensoria, já tinha vivido que na tem defensoria, muito isso, exatamente, né? que todo dia eu via isso. E aí eu fui para um sábado, um plantão, num bairro carente lá de Ibiraçu, e um casal estava se separando e tinham 3 bens, que eram 3 conjuntos de bens, né, vamos dizer. Um fogão de 4 bocas, uma botija de gás e 3 ou 4 panelas. E é uma discussão muito grande sobre quem ficaria com o quê. E eu, no meu ímpeto ali dos 6 primeiros meses de advocacia, não mais do que isso, e tentando resolver, imaginei, vou dar uma solução que talvez vai ser salomônica, não sei, vou dar opinião, né? E dei a minha opinião, olha, gente, eu acho que vocês não têm como compartilhar isso, porque o fogão sem a botija não funciona e sem as panelas não cozinha. Então, acho que tem que ficar com um só. Pronto, acabou a audiência, né? Porque quem ia deixar o outro, eles não queriam nem dividir isso, quanto mais ficar sem nada, né? Que alguém tinha que ficar. Então, o promotor interviu, o juiz também falou, não, essa não é uma possibilidade. Apesar de ser racional, ela não é justa, né? E afinal, como é que foi dividido? No final, o fogão e a botija ficaram juntos e a panela foi cozinhar no fogão a lenha, provavelmente. E como é que é a história dessa ação de execução de frete que se alongou aí na justiça? Esse é um fato curioso. Né? Um dos meus primeiros clientes, e essa empresa é cliente do meu escritório até hoje. Então, ela fez um serviço... Daqueles primeiros que estavam em dívida não, ou não? Não, dos meus primeiros clientes bons, que são até hoje. Essa empresa fez uns fretes para um senhor no Norte do Espírito Santo e algo em torno de R$30 mil, há aproximadamente 15 anos atrás. E esse senhor não honrou os débitos dele, nós fizemos execução
e na execução não localizava-se bens, nem dele e nem da pessoa jurídica e nem da pessoa física. Tentamos todos os meios disponíveis à época, já tinha o Bacenjude, tentamos Bacenjude, Renajude, bloqueio, nada, consulta de imposto de renda. Não foi possível localizar bens, até que nós conseguimos localizar no pátio da empresa rodelas de borracha, que são esteiras retiradas de indústrias siderúrgicas, que depois são utilizadas como borracha em outros segmentos. E ele mexia com isso, nós conseguimos penhorar esses bens, e eu tive a ideia de falar, vamos adjudicar esses bens, ou pedir pelo menos que seja a empresa, nossa cliente depositária fiel, que é para forçar ele o pagamento, que eu tiro o insumo dele, e ele precisa disso para o negócio, ele vai nos pagar. E o juiz deferiu, fomos cumprir a ordem de retirada dos bens. O oficial de justiça, o dono da empresa e o advogado. Lá no ato, foi-se necessário a contratação de chapas. E tinha um vilarejo próximo lá na região, se não me engano, região de Pinheiros, Montanha, e tinha um vilarejozinho próximo onde ficava na beira da estrada alguns homens que trabalhavam como chapa para fazer esse serviço de carga e descarga. E aí esse meu cliente se dirigiu lá e solicitou, olha, eu estou precisando de 4 chapas para ir ali no seu José de tal, e eu gostaria que vocês me acompanhassem. O chapa falou, olha, meu amigo, você me desculpa, mas lá eu não vou não, porque lá ele não paga ninguém. Aí ele falou para mim, aí ele falou, não, pode deixar que eu vou pagar e tal, não tem, fala quanto é o dia. E assim ele fez, né? Só que antes de chegar nesse dia, o cliente tinha reclamado muito da inoperância ou da justiça ou do advogado e da ineficiência de não localizar bens. E quando ele veio com essa história, nós pegamos os bens, levamos embora, transportou e eu fui passei um recibo para ele. Eu falei, você está vendo bem como é que é o setor comercial da empresa? O setor comercial dos chapa foi mais eficaz do que o seu, porque na análise de crédito já reprovou o crédito dele que você deu de 30 mil. Então, são as histórias que a advocacia nos possibilita, doutora. Tá vendo? O chapa era mais eficaz. Se tivesse conversado com o chapa, não teria ia saber que não teria crédito. E como é que é? Você já encontrou aí juiz que redigia o testemunho de forma diferente do quando depoimento? Eu comecei lá, também essa história já é do começo da advocacia. Eu advogava muito. Bom, no início da sua advocacia, você aprendeu tudo o que precisava, né? Eu fazia muita audiência, né? Eu fazia muita audiência quando era novo. E hoje também faço, mas eu fazia mais. Porque eu tinha no meu portfólio uma empresa do ramo de eletrodoméstico, vendas de eletrodoméstico. Então, demandava muito de PROCON e juizado especial, área do direito do consumidor. Então, eu fazia muita audiência, em torno de 10, 15 audiências por semana. Entendi. Então, rodava muito. Numa dessas audiências, eu estava ali fazendo depoimento pessoal ou oitivo de testemunho, não me lembro exatamente se era testemunha ou depoimento pessoal. O juiz começou a transcrever na ata, na época não era gravado como é hoje, né? De uma maneira adequando, vamos dizer, ao entendimento dele, não estava tão fiel ao que o depoente falava. E eu tomei a liberdade, como advogado, de intervir, dizer, doutor, gostaria que o senhor reproduzisse de uma maneira fidedigna aquilo que o depoente está dizendo. E eu falei isso em 3 oportunidades. Na 4ª oportunidade, ele me perguntou, doutor, o senhor acha que eu não sei presidir a audiência? E aí é uma pergunta agressiva e é um convite, muitas vezes, ao advogado. E eu respirei e, numa tranquilidade, eu disse, da forma que o senhor está conduzindo, me parece que não. E a audiência foi abaixo. Encerrou depoimento, encerrou tudo, suspeição do juiz, acabou. Sério? Foi tudo... Então, porque muitas vezes a gente tem que ser sincero também, né? Mas era um juiz que você tinha costume de realizar com quem... Eu fazia audiências fazia de uma maneira rotineira, mas com depoimentos, não. É um juiz assim, muito amável, sabe? Sim. Ele está na ativa até hoje, muito educado, o respeito muito. Mas naquela tarde ele acabou conduzindo de uma forma que eu entendi sobre o ponto de vista da defesa não tão adequado. E que ele levantou uma bola que para advogado você não pode levantar, porque o advogado ele chuta. Então... E falando em consumidor, teve alguma história envolvendo, por exemplo, voos, perda de bagagem? Então, tive uma muito, assim, seria cômica se não tivesse sido trágico para o meu cliente, né? Nossa. Mas é um senhor
Viagem é sempre... Um grupo de viagens, né, se organizou para fazer um passeio na Itália, né? Um grupo se organizou, foi para a Itália. E parte desse grupo perdeu a bagagem, a companhia aérea extraviou a bagagem de parte dos passageiros ali, parte de membros do grupo. E estava um senhor de 84 anos junto. E esse senhor, naquela noite que perdeu a roupa, ele acabou urinando na própria roupa. E ele não tinha como substituir. E ele foi contar isso. Aí eu fiz a petição, transcrevi de uma maneira um pouco mais técnica a questão. E ele foi contar detalhes para o juiz na audiência. Então, acho que são coisas que você não precisa de dizer. Mas aos 84 anos de um senhor, não sou eu que vou ser o filtro dele, né? Claro. Deixei ele colocar o coração na frente da razão e a sentença depois veio vangloriando aquilo que ele tinha dito, porque o juiz se sensibilizou de fato que para ele causou um transtorno acima da média, porque sentiu demais a humilhação, não só da roupa extraviada, como da consequência dessa roupa extraviada. Sem dúvida. Não, são situações que realmente o consumo sempre passa, né? Consumidor, quem faz consumidor sempre tem... Sempre tem. Sempre tem. E como é que foi o juiz também que presidiu aí uma audiência criminal de forma bastante ríspida? Esse juiz é um senhor muito bacana fora da audiência, mas na audiência ele tinha algumas posturas autoritárias. Talvez por ser criminal? Por ser criminal, geralmente, né, pode ser um pouco mais rude na fala. E eu tenho o costume sempre de falar com o mesmo tom de voz e sempre de uma maneira muito polida, apesar de marcar posições. Claro. E o juiz nessa audiência, ele viu que eu falava e marcava posições e incomodava ele. Ele tinha um ritual próprio de conduzir a audiência que fugia um pouco do Código de Processo Penal. E, ao que me parece, no direito, você deve aplicar o Código de Processo do risco. Se for processo penal, é processo penal. Se for processo trabalhista, processo civil, né? Você não pode criar o seu código, né? O magistrado. Mas naquela época não tinha esses órgãos de controle que se tem hoje. O juiz, me parece que a autoridade dele era maior, cidade interior, há muito tempo ali estabelecido. Então a autoridade dele é maior e eu comecei a incomodar ele. Um advogado que não fazia audiência sempre, né? Então ele aumentou o tom de voz ao falar comigo e começou cada vez mais e chegou ao ponto até de levantar da mesa, né? E eu não entendi muito bem aquilo. Eu falei, eu só tenho uma forma de calar ele, que senão ele vai me prender, né? Eu vou perguntar a ele o que ele está me convidando. Porque se ele está gritando comigo e levantou, eu vou levantar também. Eu tenho 1,90 m quase. E peso 100 e tantos quilos, né? Eu falei, eu vou levantar também. Doutor, o que o senhor está me convidando? Aí ele viu que eu não era da briga que ele imaginava, que eu estava ali fazendo o meu trabalho, e a gente foi colocando. Ele me respeita muito até hoje, eu também o respeito, ele já está aposentado, mas foi a única forma, porque não adianta eu falar, doutor, diminui o tom de voz, ele ia se sentir até humilhado, talvez, se eu falasse com ele na posição ali de uma autoridade, apesar de não ter entre nós nenhum tipo de hierarquia, mas eu também não queria de maneira alguma expor ele a nenhuma situação vexatória. Então eu, de uma maneira muito... na minha fala ali simples, na minha visão, indaguei ele ao que ele estava me convidando, que eu não estava entendendo a forma com que ele estava conduzindo. E a audiência voltou à normalidade e conseguimos encerrá-la. Mas tá vendo? É questão de posição, né? De comportamento mesmo. Eu falo sempre que o advogado ele tem que marcar posição. O advogado ele tem que saber se posicionar, sempre de maneira técnica e de maneira racional. O advogado ele não pode ser o emotivo. O emotivo da causa é o cliente. O advogado é o racional. O cliente é o coração. Mas já se emocionou com algum cliente? Já, naturalmente, as causas nos sensibilizam em determinados assuntos. Então, já tive, sim. Já tive algumas ações trabalhistas. Eu advogo para a empresa, então já tiveram alguns acidentes de trabalho que me comoveram. Já tiveram algumas ações envolvendo o direito de família, que me sensibilizou. Tive uma ação, tem uns 10 anos mais ou menos, essa causa. É uma questão que envolvia um direito de idoso que estava num recanto, né, num asilo, e o Ministério Público havia notificado o asilo para que despejasse, no bom sentido, não no pejorativo,
para a família esse idoso. E nós fizemos algumas reuniões, eu estava falando em nome dos filhos, de que não haveria condição dessa pessoa retornar ao lar, porque ela tinha algumas doenças e que nessas doenças não possibilitavam que ela fosse tratada em casa em iguais condições. E que os filhos iriam participar na forma de visita e tudo mais. E aquilo não teve jeito, promotor irredutível, né, nesse ponto, não recuou da recomendação, e o recanto com receio o asilo com receio de descumprir uma, entre aspas, determinação do Ministério Público, né, uma recomendação do Ministério Público, esticou a corda. Eu propus uma ação judicial para obrigar o recanto a permanecer com essa idosa, e nessa audiência foram desveladas algumas coisas que nem eu tinha ciência. E com isso, quando veio à tona, questões que envolviam ali sexualidade, higiene, questões muito sensíveis e que, de fato, não tinham como os filhos darem o mesmo tratamento a essa idosa. E foi uma coisa que me sensibilizou, porque essa idosa tinha saído de casa, deixado 11 ou 12 filhos para trás, o mais velho com 16 anos e o mais novo com 1. E ficou 30 anos fora. Então, de 16, cuidou de 1 e depois ela voltou, né, já com 40, depois de 40, 50 anos, com essa história e que cheio de desvios ali que envolviam a personalidade, que não havia mais como conviver. Então, foi uma audiência assim, que mexeu muito comigo, porque a questão do idoso é questão sensível, né, e questão de família também é uma questão muito sensível. E esse caso foi bem emblemático, assim. Que parece coisa até de filme, né? Se eu não tivesse assinado a petição, talvez nem acreditaria, mas como fui eu que assinei, de fato, daria uma minissérie. E conta pra gente aqui esse caso, você diz que concluso há 15 dias para decisão de pedido de tutela antecipada. Essas histórias são assim, tem vezes que aquela a gente tem coisa que assim, buscar... né? Conclusos e Isso, lá fica. E lá fica. A gente tem que tentar tirar algum coelho da cartola, né, para advogar. Não é fácil. Então, você tem que buscar argumentos. Nem para liminar é fácil. Nem para liminar. Você tem que buscar argumentos. E estava o processo concluso para... O pedido dessa liminar era substituir um determinado equipamento industrial e realizar uma perícia com uma antecipação de prova. Faria as duas, salvo engano. Alguma coisa assim, era no código antigo ainda. E aí, nós despachamos com o assessor e com o juiz em 3 oportunidades. E em 15 dias não saiu a decisão. E o cliente não podia esperar porque era um equipamento que trabalhava em série e um já tinha explodido antes da ação. Então havia um risco iminente ali de uma explosão que pudesse causar gravidade a algum trabalhador que estivesse ou danos físicos ao local onde estava a empresa, né? Então havia ali uma preocupação muito grande. E não saía a decisão, e praticamente eu fui 3 ou 4 vezes, e o pessoal que trabalha comigo também, não saía, até que chegou um dia que eu falei, eu vou lá e vou dizer, olha, não tem problema nenhum, não sair a decisão. Agora, se estourar o equipamento, a responsabilidade é da justiça, porque o processo está aqui aguardando decisão e nós já viemos aqui e tal. Aí, no final do dia, a decisão estava dada. Não sei se foi bom ou se foi ruim, mas é o único argumento que a gente tinha, não tinha mais nenhum argumento, tentamos de tudo. Todas a gente dizia, não saía. Falava, olha, a única coisa o processo está com você. Se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade só pode ser da justiça. Sabe, tem muita gente que gostaria de falar isso, né? Pra Mas com carinho dá para falar. Você não pode falar com carinho, né? Tem que dizer com carinho, dizer da nossa preocupação. A responsabilidade é muito grande ter um processo concluso quando se tem um caso desse aguardando a espera da justiça. Porque era porque colocar tem desdobramentos, em risco mesmo. Você coloca em risco. Então você tem que ser sensível a esses pontos. A causa também. No dia do nascimento do seu filho, você estava fazendo sustentação oral, doutor. Eu falo sempre que a advocacia é uma servidão. Né? Você tem que querer servir para ser advogado. Porque você é a voz do seu cliente em busca da justiça. Então, o meu terceiro filho nasceu há
há um mês e pouco atrás. Esse fato foi recentíssimo. Eu estava no hospital acompanhando minha esposa. Foi um parto normal que iniciou-se na noite anterior e ele nasceu na madrugada, já amanhecendo, né, do dia que acabou sendo a sustentação oral. E eu passei aquela manhã ali acompanhando ela no hospital, tinha acompanhado o parto. Quando deu por volta de 1h20 da tarde, uma advogada do meu time me liga, manda uma mensagem falando: doutor, pautou um habeas corpus extra pauta para 14 horas no Tribunal de Justiça. E era tinha um pedido liminar importante, um pedido importante a ser julgado, porque havia ali restritivas de direito. E há essa previsão, de fato, no regimento para pautar. E a primeira coisa que eu fui olhar foi isso. Falei, é legal pautar sem intimar? E era legal pautar sem intimar. Confirmei essa informação, pedi licença à minha esposa. Falei, segura aí que eu vou lá no tribunal. E, de fato, eu saí do hospital, tomei um banho no apartamento e, quando deu 1:55, eu estava lá no tribunal, posto para sustentação oral. Pedi preferência, justifiquei que era minha esposa tinha acabado de ganhar neném, deixei ela sozinha no hospital e que eu tinha que, de certa forma, não é uma preferência legal, não está escrito, mas eu acho que é razoável a minha justificativa. E aí, obviamente, sensibilizados, foi deferida. E eu fiz a sustentação oral, até acho que foi a minha melhor sustentação oral até então. Estava inspirado pelo nascimento do seu filho. Muito inspirado. E sabe quando a adrenalina sobe? Então eu estava desse jeito, doutora. Aí eu fiz a sustentação oral, o relator vinha com voto contrário, ele pediu o retorno dos autos ao gabinete, acabou sendo julgado agora e favorável à tese. Então, eu falo sempre que o advogado ele tem que ser disponível, diligente e muito responsável na sua atuação. O cliente não quer saber qual o desafio que você tem em particular. A partir do momento que você assumiu aquela causa, você tem que buscar entregar o melhor resultado, ainda que o resultado não seja aquele que o cliente espera. Mas você tem que fazer o máximo para aquilo, para que você depois possa dizer, fiz tudo aquilo que era possível dentro da lei para resguardar o seu direito. Infelizmente, o juiz entendeu de maneira contrária. Não tem problema nenhum nisso, né? Isso é a regra do jogo, essa. Sim, exato. Agora, o que não vale é nós ficarmos com um sentimento de que poderíamos ter feito mais e não fizemos. E não fizemos, exatamente. Agora a gente entra num momento que é um bate-ponto. Eu falo, você diz que vem à cabeça, doutor. Certo. Nunca diga para um advogado. Não é possível. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, sem dúvida. Audiência presencial ou virtual? Híbrida. Em alguns casos, presencial é muito importante, porque o contato pessoal é importante, inclusive para o julgador. Em alguns casos, como audiência de conciliação ou de menor importância, virtual, porque facilita a vida de todos que lidam com o direito. Exatamente. Justiça é? Eu acho que justiça é tudo, é a porta de se fazer justiça social, de buscar desenvolvimento social, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que justiça é tudo para nós que queremos sempre ter liberdade, porque é o único lugar que nos socorre. OAB? OAB, eu acho que tem uma grande importância no Brasil, né? Sempre participou de grandes debates, tem relevância e eu acho que a OAB é um grande partícipe, né, do nosso Estado Democrático de Direito. Sem dúvida. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Venha passar um dia no meu escritório que eu vou lhe mostrar que o trabalho é árduo. Não, só pelas histórias que o doutor contou. Se não fosse advogado, seria? Provavelmente comerciante, algo que envolva comércio e contato com pessoas. Ah, que bacana. Ainda bem que não desistiu no quarto período, hein? Até porque, como advogado, eu posso mesclar o comércio, que o advogado tem que ser comerciante no sentido de vender o seu serviço, exato. Né? E, então, acho que me encontrei. Que bacana. Doutor, muito, muito obrigada. Esse bate-papo foi maravilhoso. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, parabéns pela sua iniciativa e espero voltar. Já fica o convite. Muito grato.
E para vocês, não deixem de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima!